Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo com um assunto que está sempre na moda, né? Que é a questão de contratação de uma consultoria, de um consultor. Mas afinal, o que é um consultor? Não é que a gente fala tanto, está tão comum você ouvir essa expressão do que precisa se vou contratar um consultor, né? Um consultor é uma pessoa altamente especializada, que dá suporte, né, pessoal e suporte ao negócio para você alcançar os seus objetivos. Ele é um agente externo de mudança que auxilia a desenvolver estratégias para você alcançar aquele objetivo que você definiu por alguma razão. Agora vamos tomar alguns cuidados, né? O consultor, gente, ele ainda não existe essa profissão regulamentada, né? Então não tem conselho, você não precisa de nenhuma licença, de nenhuma formação, enfim, não há nenhuma regra. Qualquer um pode se auto-intitular consultor. Então você tem que tomar alguns cuidados de que qual é o consultor que você realmente precisa. Na hora que você for selecionar, consultor, gente, não é aquela pessoa que às vezes ficou desempregada e foi ao mercado ser consultor para fazer uma receita, enquanto não surge uma outra colocação, tá? Isso é uma coisa um pouquinho perigosa para a gente saber administrar e saber evitar essas armadilhas. E o nosso papo hoje no nosso vídeo é exatamente sobre isso, tá? Então, vamos ter atenção, né, de características de um consultor, né? O consultor é uma pessoa que deve ter uma excelente experiência profissional e pessoal. Tem que ser uma pessoa rodada, uma pessoa com bastante vivência naquela área que você está contratando, que te interessa, e como pessoa também, né? Ele tem que ter uma extrema capacidade de negociação. Por quê? O consultor é um agente de mudança e o ser humano reage normalmente quando diante de uma mudança. Você pensa em mexer com alguém na zona de conforto daquela pessoa, ela vai reagir. Isso é rigorosamente normal. E como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente administra isso? Com negociação. Então, se o consultor não for uma pessoa com capacidade de negociação, ele não consegue desenvolver o seu trabalho, tá? Uma outra coisa que é muito importante, principalmente quando você atua nos negócios de pequeno e médio porte, é uma capacidade gigantesca de adequação e prática. O que eu quero dizer com isso? Não há espaço, gente. Quando uma grande empresa contrata outra grande empresa de consultoria, é uma coisa. Quando uma empresa de pequeno porte contrata um consultor autônomo, é outra coisa. Esse consultor autônomo, ele tem que ter capacidade de se adequar à realidade daquele negócio em termos de porte, em termos financeiros, em termos de cultura, em termos de segmento, ou seja, e ele tem que ser uma pessoa absurdamente prática. Não adianta você chegar numa empresa de pequeno porte, ficar lá sentado, entrevista uma meia dúzia de pessoas, faz um relatório e entrega ao dono. Isso vai gerar muito pouco resultado. Não é assim que a coisa deve rolar, e eu vou falar isso aqui à frente, né? E um outro ponto que eu considero assim absurdamente fundamental: o consultor tem que ter foco no resultado do cliente, não no resultado do trabalho dele, mas no resultado do cliente. Se o cliente atingir aqueles objetivos pelos quais ele contratou o consultor, o seu trabalho foi bem feito como consultor. Caso contrário, não houve um bom trabalho do consultor, ok? Então, antes da gente continuar desenvolvendo, por favor, não vamos esquecer de dar o like no sistema, se inscrever para quem ainda não está inscrito, é bastante importante, fortalece o nosso canal, né? Façam comentários, que é sempre bom. O sininho é importante para que vocês possam receber as notificações, as novidades que são postadas no canal. E quem quiser entrar em contato, se comunicar comigo, por favor, use meu e-mail, marco, aquele traço de baixo, pinheiro, @yahoo.com. Consultoria e porte da empresa. Eu ouço às vezes assim, pô, Marco, a minha empresa é pequena, não cabe ter um consultor. Claro que cabe. Toda empresa tem a capacidade e certamente tem a necessidade, em determinados momentos, de fazer atividades eventuais, atividades esporádicas, onde cabem atuações de consultores, ok? E eu vou falar para vocês com muita tranquilidade, porque eu atuo como consultor há muitos anos. Eu vou conversar com vocês de uma forma muito aberta, sem nenhum pudor, e falando exatamente o que eu penso e como eu me conduzo no mercado, ok? Então, a empresa pequena também cabe.
E, assim, e quando é que eu contrato um consultor normalmente? Bom, tem basicamente dois grupos de ações, né? Dois grupos de motivos que nos levam a contratar um consultor. Bom, o primeiro deles é quando você quer fazer uma melhoria no seu negócio, você quer expandir o seu negócio. Essa, eu digo para vocês, é uma belíssima consultoria que infelizmente acontece tão pouco. E a que acontece mais, né, que é o segundo grupo, é quando você tem problemas no seu negócio que você deseja resolver, ok? Você tem situações que você considera que não estão boas e quer reverter, e às vezes você se considera incapaz e até refém daquela situação, aí você recorre a um consultor, tá? Legal. Agora, por que contratar um consultor? Existem uma série de razões, eu vou discutir algumas aqui com vocês, tá? Bom, primeiro, a sua empresa necessariamente não tem que ter um profissional com o perfil de um consultor o tempo inteiro. Não há necessidade, não comporta nem tem tamanho para isso, ok? Você precisa de um consultor, de trazer aquela experiência, trazer o conhecimento do consultor para atividades bem pontuais, entende? Então você trouxe o consultor, negociou, executou o trabalho, pagou, ficou feliz e ele vai embora, ok? Uma outra coisa que são necessidades pontuais. Eu estou com uma situação que eu quero mudar e eu não consigo mudar, preciso de ajuda de um consultor. Então eu contrato aquele consultor, desenvolvemos o trabalho, acabou, passou. O consultor pode te suportar também na tomada de decisão. E ele te suporta também numa coisa que é muito importante, que é a atualização da empresa. Por quê? É muito comum você, como empresário, você fica tão absorvido pelo teu negócio que o mundo às vezes fica restrito ao teu negócio, às vezes alguns concorrentes, alguns vizinhos, a família, ou seja, você acaba ficando desatualizado com o mercado, com o segmento, com tecnologias, com culturas, com tudo que envolve o mundo, que seu negócio está inserido no mundo. Então, o consultor é interessante porque, naturalmente, ele sempre procura estar informado e ele vive mudando de empresas, tendo vivências, experiências diferentes que certamente serão compartilhadas com você, ok? Agora, é fundamental para você contratar um consultor. Você tem que efetivamente querer mudar, querer fazer com que um resultado diferente seja atingido. E já aconteceu comigo, onde eu fui contratado, o trabalho começa a se desenrolar, aí você vê o seguinte, poxa, algumas coisas não estão mudando. Eu já fui contratado por gente que, escondido de mim, fazia outras coisas. Gente, aí não funciona. É a mesma coisa que você vai para um psicólogo e mente para ele, ok? Como é que você vai esperar resultado de uma coisa que você mesmo está contribuindo para que não aconteça? E o pior, dando exemplo a seus empregados para que aquela coisa não aconteça. Lembre-se, a sua empresa é seu espelho, é a sua semelhança, ok? Se ela chegou num ponto que realmente está num problema, foi porque você permitiu ou até induziu a sua empresa a chegar naquele ponto. Então é importante que você tenha que acreditar naquele trabalho, querer fazer parte da mudança, ser o principal agente da mudança, tá? Um outro ponto que eu considero também primordial, gente, olha só, se você vai contratar um consultor é porque você tem uma demanda, você tem uma expectativa. Então você tem que saber exatamente o que você quer. E você tem que conhecer a sua empresa, gente. Quando a gente fala assim, parece, peraí, o dono da empresa não conhece a empresa? É verdade, gente. Como eu conheço empreendedores, normalmente a pessoa que monta a empresa, que está lá, o dono da empresa, ele é muito próximo da atividade fim. Se é um comércio, está na venda, se é um escritório de prestação de serviço, está envolvido naquela prestação de serviço. Agora tem toda uma parte estrutural da empresa, tem parte financeira, a parte administrativa, a parte pessoal, parte de entrega, estoque, enfim, essa coisa toda. E ele às vezes, até por, entre aspas, não gostar daquelas atividades, não ter intimidade, ele se afasta. Então ele fica um desconhecido dentro da empresa dele. E o pior, ficar refém de pessoas e situações que ele contribuiu para que fossem criadas. Então é necessário, eu não estou dizendo, então peraí, eu como gestor eu tenho que saber fazer tudo, tenho que saber fazer parte financeira, parte pessoal, contabilidade. Não, mas você tem que ter uma noção muito boa. Você tem que saber pelo menos o seguinte, que produtos são gerados em cada processo de trabalho ou em cada área, né, conforme normalmente as pessoas ficam mais à vontade de falar. Porque se você não tivesse conhecimento, como é que você vai contratar alguém aí você vai pedir uma coisa para ela que você não tem a menor ideia de como é que essa coisa anda, gente. Então, se você não sabe como é que a sua empresa acontece, né, um dos vídeos
que eu já fiz fala exatamente sobre isso. Conheça um pouco a sua empresa. Aí vá à busca de um consultor, ok? Como é que nós, consultores, trabalhamos, né? O nosso objetivo é fazer você ligar uma situação atual a uma situação desejada. A gente traça uma estratégia para que aquilo aconteça, para que o objetivo almejado seja alcançado, né? E como é que essa coisa rola, né? A gente ouve muito do seguinte: o consultor, ele deve levantar, fazer um diagnóstico, enfim, mas ele não executa. Isso numa grande empresa, em vários momentos funcionam, né? Você usa uma linguagem mais sofisticada, você usa conceitos, você gera um lindo relatório, entrega aquele relatório legal. Se você fizer isso numa empresa de pequeno porte, vocês acham que isso vai funcionar? Eu, com a minha experiência, eu sou capaz de assinar embaixo até fazer uma aposta, que não vai não. Eu entendo, o consultor não é uma pessoa de linha que vai ficar na empresa trabalhando como se fosse o empregado ou como se fosse o dono. Não, não é isso não. Agora, para que ele consiga, conforme eu disse antes, sair de uma situação atual e ir para a próxima, ele, além de conhecer o trabalho, conhecer as pessoas, ele tem que se comprometer com esse trabalho, ele tem que olhar o dia a dia, ele tem que supervisionar o dia a dia. Eu, por exemplo, eu passo, entre aspas, trabalho de casa, inclusive para o gestor. Eu cobro, ensino e eu participo, eu supervisiono, eu vivencio as mudanças na empresa. Porque se eu não fizer isso, gente, não acontece, não sai. Não adianta você chegar assim, com um belo artigo, um belo livro, estude esse assunto e implemente. Não vai acontecer, gente. A coisa é na prática, é na ação, é na emoção, é no dia a dia, ok? Com muito planejamento, com muita atenção e muita negociação. E é assim que a coisa tem chance de funcionar. Portanto, se há uma demanda, se há uma necessidade sua de mudar, contrate um consultor. Agora tenha bastante cuidado, levante efetivamente que trabalhos essa pessoa já executou. Qual é o sucesso que ele tem? Quais são as referências que ele tem? Qual é a formação? Qual é a experiência? Certifique-se, porque essa pessoa vai mexer, ou pode vir a mexer, no coração do seu negócio. Para essa pessoa você vai abrir as portas do seu negócio integralmente. Não pode ter meias verdades, ok? Então, faça uma boa seleção. Tendo um bom consultor, você certamente vai lucrar, você vai aprender, a sua empresa vai crescer e os seus resultados também certamente melhorarão, ok? É isso aí, meus amigos. Boa sorte, tudo de bom. Um abraço.